Se você ainda acredita que disparo em massa no WhatsApp ganha a eleição, eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza. Essa lógica não funciona mais. E o pior, pode estar destruindo a sua reputação sem você perceber. Durante muito tempo, o WhatsApp foi visto como um atalho na comunicação política, uma ferramenta rápida, direta, sem filtro, onde bastava ter uma base de contatos, disparar mensagem e alcançar milhares de pessoas. Só que o cenário mudou e quem ainda está operando com essa mentalidade está jogando o jogo errado. Hoje, mais do que alcance, o que decide é confiança. E o disparo em massa, na maioria dos casos, faz exatamente o contrário. Gera rejeição. E o que era o disparo em massa? É importante entender por que essa prática ganhou força. Lá atrás, quando o WhatsApp ainda não tinha tantas limitações e o comportamento do usuário era diferente, o disparo em massa funcionava por três fatores principais. O primeiro, porque havia menos saturação. As pessoas recebiam menos mensagens. Então, qualquer conteúdo tinha atenção. Segundo, porque existia um efeito novidade. Receber conteúdo político no WhatsApp era algo novo e isso ganhava curiosidade. E o terceiro, porque havia pouca regulamentação e pouca consciência sobre o impacto desse tipo de prática. Só que isso mudou completamente. Hoje o ambiente é outro. E o que mudou no cenário? O primeiro ponto que mudou foi o comportamento das pessoas. Hoje, todo mundo recebe mensagem o tempo inteiro. Grupo da família, do trabalho, amigos, promoções, correntes, política, ou seja, o WhatsApp virou um ambiente saturado. E quando o ambiente está saturado, o filtro do usuário aumenta. Ele não lê tudo. Ele ignora, ele silencia, ele bloqueia. E aqui entra um ponto crítico. O disparo em massa é percebido como invasão. A pessoa não pediu aquela mensagem, não tem relação com quem enviou, não vê valor no conteúdo. E isso gera uma reação emocional negativa. Não é só indiferença, é rejeição. O problema da desconexão. Um dos maiores erros da comunicação política hoje é achar que alcance é influência. E não é. Você pode enviar uma mensagem para 10.000 pessoas e não impactar nenhuma de verdade. Porque comunicação não é entrega de mensagem, é construção de percepção. Quando você dispara conteúdo sem conexão, sem contexto e sem relação com o público, você está falando sozinho. E pior, você está posicionando como mais um ruído. E em um cenário de excesso
de informação. Ser ruído é um caminho mais rápido para ser ignorado. O risco para a reputação. Agora vem o ponto mais sério. O disparo em massa não é só ineficaz, ele pode prejudicar diretamente a sua imagem, porque ele comunica coisas que muitas vezes o político não percebe. Ele comunica amadorismo, ele comunica desespero, ele comunica falta de estratégia. E, principalmente, ele quebra o princípio da confiança. O eleitor não quer ser alvo de envio, ele quer se sentir representado. Quando ele recebe uma mensagem genérica, igual para todo mundo, sem personalização, sem contexto, ele percebe que aquilo não foi feito para ele. E quando a comunicação não é feita para o cidadão, ela perde valor. E o que funciona hoje? Se disparo em massa não funciona mais, o que funciona? Relacionamento. O WhatsApp continua sendo uma ferramenta extremamente poderosa, mas não como canal de envio, e sim como um canal de conexão. Hoje, o que funciona é construção de base própria, conversas reais, grupos segmentados, comunicação mais próxima. Não é sobre falar com todo mundo ao mesmo tempo. É sobre falar certo com as pessoas certas. E isso exige estratégia, exige organização, exige planejamento, exige entender que comunicação não é volume, é direção. Agora, o erro que ainda se repete, mesmo com tudo isso, ainda vemos muitos políticos cometendo o mesmo erro, achando que quanto mais mensagem enviar, melhor, achando que presença é quantidade, achando que insistência gera resultado. Mas o cenário atual não premia quem fala mais, premia quem constrói melhor. E isso exige uma mudança de mentalidade. Se você quer disputar a eleição hoje, precisa entender uma coisa: o WhatsApp não decide a eleição sozinho, mas ele pode definir como você é percebido. A percepção define o voto. Por isso, antes de pensar em disparar mensagem, você precisa pensar: qual é a estratégia por trás disso? Quem é o público que eu quero atingir? E, principalmente, isso gera conexão ou rejeição? Porque no cenário atual, não é quem fala mais que ganha, é quem constrói confiança.